Continuando então nossos estudos com os polígonos. Aqui tem outra tabela, só que como ela está colorida não ficou muito legal, tá? Mas é a mesma coisa, ele dá os polígonos, tá? Que são regulares, somente os polígonos regulares, o número de lados é igual ao número de ângulos, que é o que eu falei para você. Tem a mesma medida, tá? Então, é continuação daquela outra tabelinha que nós já vimos lá. Mas já vamos pular para a próxima aqui. Isso, polígonos regulares, tá? Então, pessoal, qual que é a definição de polígono regular? Observem essas figuras aqui, ó. Essa e essa. Essa figura aqui, ó, nós temos, ó, 1, 2, 3. Nós temos, nessa figura aqui, ó, esse lado, temos esse lado e temos esse lado, certo? Aí nós temos esse ângulo aqui, ó, que está destacado, ó. Então, observe que essa figura tem 3 lados e 3 ângulos, tá ok? Observe essa outra figura aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos ângulos, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados e 5 ângulos. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, observe que quando um polígono vai ser regular, pessoal, um polígono vai ser regular quando o polígono ou a figura tiver a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos. Por exemplo, esses 3 ângulos aqui desse triângulo, ele vai ter, os 3 ângulos vão ter uma mesma medida. E esses 3 lados também vão ter uma mesma medida, tá? Isso aqui vai receber um nome, que daqui a pouco vocês já vão ver qual é o nome que vai dar isso aí. A mesma coisa dessa aqui, tem 5 lados e 5 ângulos. Os 5 ângulos todos vão ter uma mesma medida e os 5 lados também, tá? Essa figura aqui também, esse hexágono, os 6 lados vão ter a mesma medida e os 6 ângulos também, tá? Aqui embaixo ele só deu só representou aqui para vocês verem esses ladrilhos aqui, ó. Onde é que você vê isso daqui? Você vê isso daqui em quadros, você vê isso daqui naquelas ruas e avenidas daquelas cidades mais antigas, que você, ao invés de ter asfalto, você tem aqueles pisos, aquelas pedras com esses formatos aqui, ó, de hexágono, tá? Isso aqui é uma aplicação daquilo lá, pessoal. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, pessoal, importantíssimo. Vamos lá, então, prestar atenção. Tá? Que isso daqui é a teoria disso daí, ó. Polígonos regulares. Um polígono é considerado regular quando tem os ângulos e os lados com a mesma medida, tá? Quando, pessoal, os ângulos de uma figura, de um polígono, forem iguais, ele vai receber o nome de equiângulo. Olha que palavra estranha para você, ó. Equiângulo. Equiângulo, tá? Equiângulo. Todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Então, foi o que nós acabamos de ver na figura anterior. Todas essas figuras aqui, pessoal, todas essas figuras aqui são equiângulos. Por quê? Essas figuras aqui são todas equiângulos. Por quê? Porque esses 3 ângulos são iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esses ângulos aqui também todos são iguais, ó. Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então, todos têm uma mesma medida em qualquer uma das 3. Quando acontecer isso, vai obedecer essa primeira regrinha aqui que nós acabamos de ver. A figura vai ter que ser o quê? Equiângulo, tá? Os ângulos vão ser iguais. Ponto. Vão ter uma mesma medida. Quando todos os seus lados possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Legal, então vou circular aqui também. Foi o que nós acabamos de ver anteriormente, tá?
Então, essas figuras aqui, o que que nós vimos? Que todas têm o mesmo, ó, esse lado é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Todos esses lados são iguais, ó. Mesma coisa nessa figura aqui, pessoal, ó. Ó, todos esses lados são iguais. Então, resumindo para vocês, galerinha, para que o polígono seja regular, ele vai ter que ser o quê? O sexto ano, ele vai ter que ser esse balãozinho aqui, ó. Equilátero, os lados são todos iguais, e equiângulo, os ângulos. A palavra equilátero em polígonos quer dizer que todos os lados irão ter uma mesma medida, e equiângulo, todos os ângulos vão ter uma mesma medida. Tudo bem? Então, vocês não podem deixar de lembrar disso, porque isso é importantíssimo. Importantíssimo. Luz neon nisso daqui, ó. Porque tudo isso daqui é importantíssimo, tá? Para um polígono ser considerado regular, ele tem que ser equilátero, ter os lados com a mesma medida, e equiângulo, ter os ângulos com a mesma medida, tá? Não podemos esquecer isso daí. Mas com essa figura que nós acabamos de ver, fica fácil, né? Fica fácil. Por que que fica fácil? O polígono é considerado regular quando esses três ângulos têm uma mesma medida. Essa figura aqui é regular porque todos os ângulos têm uma mesma medida, e essa outra a mesma coisa. Consequentemente, os lados têm a mesma medida. Então, essas figuras aqui são o quê? São figuras equiláteras, porque os lados têm uma mesma medida. E são figuras que também são equiângulos. Por quê? Porque os ângulos são todos de mesma medida. Tá bom? Não podemos esquecer isso daí, que isso é muito importante para vocês, tá? Os lados e os ângulos todos têm que ter uma mesma medida para que nós possamos trabalhar. Tá ok? Então, um abraço para vocês. Podem fazer os exercícios dessa parte de polígonos. Já é aí, se eu não me engano, o último ou penúltimo capítulo já da nossa apostila. Até mais.